Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Série é a diferença entre pré-exílio, pós-exílio e o exílio no meio. Sabedoria. Como era a sabedoria no período pré-exílico e como era a sabedoria no período pós-exílico? Bem, a gente precisa, fundamentalmente, separar dois tipos de sabedoria no período pré-exílico. Tem uma sabedoria própria da corte real, uma sabedoria desenvolvida pelo interesse da coroa, pelos escribas letrados, pela troca cultural diplomática com os outros povos, com as outras nações, pequenas, mas eventualmente. Então, ela é uma sabedoria de classe, digamos assim, né? Porque os interesses da coroa não correspondem aos interesses da população. Há uma relação entre coroa e população. O discurso da coroa, eventualmente, é de proteger a população, mas isso é um discurso demagógico. E a sua sabedoria corresponde aos interesses dos grupos que, na Bíblia, correspondem ao termo Bnei Adam, os filhos de Adão. E Adão, aí no caso, é o rei. Então, os Bnei Adam têm interesses muito específicos. Do outro lado, e eu voltarei, porque não é isso exatamente que eu quero falar, desse tipo de sabedoria, só estou distinguindo, porque elas são diferentes, mas ao final veremos que elas correspondem a uma matriz. Na outra ponta, há a sabedoria popular, que muitos chamam de sabedoria clânica, sabedoria dos clãs. É uma sabedoria popular. Ela é tradicional, passada de pai para filho, de avô para filho, para neto. Ela é uma sabedoria baseada na experiência histórica. Então, ela corresponde àquilo que as pessoas percebiam da vida na sua vivência, na sua experiência cotidiana. Então, repetidas as experiências cotidianas, não experiências projetadas, planejadas, laboratoriais, acontecimentos. Coisas acontecem, as pessoas interpretam e dali tiram uma lição. E como essas coisas acontecem muito, eu estou caminhando num pequeno bosque, que aí vejo uma colmeia. Vou mexer na colmeia, as abelhas vêm atrás de mim para me ferrar. Pronto, ele sabe que vem atrás dele para ferrar. Mas você só sabe determinadas coisas quando você desenvolve pensamento científico. Por exemplo, ontem eu estava assistindo a um vídeo de um coletador de enxames de abelha na casa de pessoas, na fazenda de pessoas. Um agricultor trabalhava no campo, tinha uma pequena árvorezinha que ele foi arrancar, e o pé da árvore, dentro da terra, estava cheio de abelha. Ele não sabia, as abelhas picaram ele, botaram ele para correr. Aí, consciente, esse agricultor não tacou fogo, chamou um rapaz que faz serviço de recuperação de colmeias. Ele vai na natureza, recolhe a colmeia inteira, bota numa caixa e leva para um criadouro. Extraordinário o trabalho dessa gente. E então ele começou, muitas abelhas. Já vi muitos vídeos assim, mas aquela quantidade de abelhas é bastante raro. E no final do vídeo, ele então coloca a caixa que ele está usando para recolher o enxame e consegue, no meio do processo, recuperar a rainha. Então ele coloca a rainha dentro de um pequeno recipiente, coloca dentro da caixa, aí ele começou a explicar para a gente. Agora a gente não tem muita coisa para fazer, é só esperar que as abelhas descubram que a rainha está lá dentro da caixa, porque todas elas vão diretamente para lá, automaticamente. Então eu vou botar só um pouquinho de fumaça, ele falando, eu não posso pôr muito, porque eu vou explicar como é que as abelhas que estão aqui fora vão saber como a rainha está lá dentro. Algumas abelhas
acompanharão, entrarão na caixa, verão que a rainha está lá fora, virão aqui fora, baterão as asas espalhando o feromônio, e as abelhas que estão longe da caixa, quando sentirem o cheiro do feromônio, vão saber que aquilo é uma mensagem. Ei, companheiras, a rainha está aqui dentro, venham. Aí todas vão. Aí passou 2, 3 minutos, dali a pouco todas as abelhas, como se fosse um único corpo, começaram a se encaminhar para dentro da caixa. Parecia mágica. Ele sabia como a coisa acontecia. É um tipo de sabedoria prática, mas se você prestou atenção na fala, já tem compreensão científica. Os homens do passado dificilmente compreendiam o conceito de feromônio. Como é que as abelhas vão se comunicar com feromônio? Formigas vão se comunicar com feromônio? Isso não deriva de sabedoria popular. A sabedoria popular compreenderia que, se você colocar a abelha dentro do recipiente, as abelhas, dali a 5, 10 minutos, vão todas lá para dentro. Agora, por que que vão? Eles não tinham essas explicações científicas, mas observando o movimento da natureza, você sabe o que acontece. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Ele não sabe explicar por quê, mas ele sabe o que acontece. Ele, por exemplo, não sabe porque as estações. Vai inventar que a estação é uma luta do Deus contra a morte. Então, o inverno é a vitória da morte, o Deus morre, aí na primavera o Deus ressuscita. A ressurreição não é uma tradição cristã, é uma tradição milenar, o cristianismo apenas copia. Os deuses do hemisfério norte, no inverno, morrem, porque a natureza morre. Então, as folhas caem todas, fica aquela árvore toda seca, sem uma folha. Você olha, morreu. Não, não morreu, ela está dormindo. Chega na primavera, floresce, enche de folha de novo. Eu tenho uma árvore aqui ao lado da minha janela, uma árvore linda, uma copa frondosa, mas ela, uma vez por ano, perde todas as folhas. No decurso de uma semana, todas as folhas caem, ela fica algumas semanas sem folha nenhuma, e dali a pouco, no decurso de uma semana, ela enche de folha de novo. Parece mágica. A gente vê isso, então a gente cronometra. Ah, todo mês de outubro acontece isso. Mas se você perguntar à pessoa por que tem as estações, ela não sabe dizer. As estações têm a ver com o movimento da Terra em torno do Sol, a inclinação da Terra enquanto ela está em torno do Sol, e como demora um ano para ela dar uma volta em torno do Sol, o ciclo das estações demora um ano. Como é que o antigo ia saber disso, se ele sequer sabia do planeta Terra, sequer ele sabia que a Terra estava se movendo em torno do Sol? Para ele, a Terra está parada, porque na experiência dele, a Terra está parada. E a Terra não é o planeta, ele não tem noção de planeta nenhum, zero, 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 zero. Ele não tem noção nenhuma, ele acha que ele vive num país que foi tirado de dentro das águas, que é o que está lá em Gênesis 1, 2, e é assim que está escrito e é assim que eles liam. E a gente inflaciona hoje com referência ao planeta. Ou seja, desenvolve-se uma sabedoria popular que corresponde àquilo que nós estamos vendo e percebendo. E isso é suficiente para você desenvolver uma espécie de vida material adequada aos fenômenos da natureza. Mas isso não te dá condições de explicar os fenômenos, você não sabe. O sujeito acha que as estações são explicadas mitologicamente, religiosamente. Mas não. Agora, ainda que a explicação dele esteja errada, ele se submete às estações. Ele sabe exatamente quando começa o inverno, exatamente quando começa a primavera. Os antigos, por exemplo, faziam templos e determinados buracos no templo, ou a porta ou a janela, estão direcionados exatamente para a posição em que o Sol estará no equinócio ou no solstício, digamos assim, e só em determinado dia, naquele dia, o dia mais longo ou o dia mais curto do ano, o Sol estará numa posição em que o raio de luz entrará por aquele buraco. Como é que os caras sabiam isso? Ele não sabe que a Terra está se movendo, ele não sabe que o Sol está lá e a Terra se move em torno dele, ele não sabe que é um planeta, não sabe nada disso. Mas ele observa os fenômenos. Os fenômenos se repetem. Ele não sabe explicar, mas são repetitivos. Depois de tanta repetição,
Ele sabe, olha só, amanhã de manhã o sol vai bater aqui, ó. Aí, amanhã de manhã o sol bate. Pronto, vamos construir um templo aqui, e nesse espaço aqui, que ele deixa marcado com um pedaço de pau, é onde o raio de sol entra. Aqui vai ter que estar a porta, ou aqui vai ter que estar a janela. Pronto, ele não sabe explicar, mas ele sabe lidar com isso. Esse é um tipo de religião, de sabedoria popular clânica, completamente diferente da sabedoria monárquica, que tem um interesse de governo, o interesse de legitimar o poder do rei, etc, etc. Obviamente que as duas serão regadas com muita religiosidade, muita espiritualidade, muita referência ao divino. Qual é a semelhança dos dois? Elas são práticas, elas são construídas na vida, a partir da vida. Elas são quase materiais. É uma sabedoria ignorante num aspecto e uma sabedoria muito sábia no outro aspecto. Ela é ignorante porque ela não sabia explicar de verdade os fenômenos. Os nossos antepassados, que chegaram até aqui, que nos trouxeram até aqui e que permitiram que nós desenvolvêssemos a ciência, que explica de modo maravilhosamente bem os fenômenos. Eles não sabiam explicar nada, seriam reprovados nas aulas de ciência, mas eles nos ensinaram tudo o que a gente aprendeu. A explicação científica não é relevante para o dia a dia. A explicação científica é relevante para o progresso, não para o dia a dia. Então, era sabedoria prática, era uma sabedoria sábia, porque bem observadora, bem anotadora e aproveitadora das observações, mas ignorante porque todas as explicações sobre os fenômenos bem observados estavam erradas. Mas elas eram práticas, concernentes à vida, preocupados com o modo de vida. Elas estavam baseadas nos processos vitais, na agricultura, no trabalho, nas relações pessoais, nas tradições, eram vitais e destinadas à vida. Essa cultura vai ser destruída, totalmente destruída, literalmente pelos babilônicos, que destroem Jerusalém, mas Babilônia destrói Jerusalém, mas não destrói a cultura popular. A cultura popular continua. A da coroa vai para o cativeiro, mas a cultura popular continua. A vida continua como se quase nada houvesse acontecido. Os camponeses não sofreram absolutamente quase nenhum revés com a invasão de Jerusalém. Continuaram a sua existência. Mas quando os sacerdotes voltam da Babilônia no século seguinte, no século VI, eles tomam o poder, não num primeiro momento, sim, é o pessoal que volta da Babilônia, mas o rei, que estabeleceria um tipo de sabedoria prática, como da coroa pré-exílica, mas a coroa é substituída pelos sacerdotes. E os sacerdotes vão inventar uma sabedoria completamente diferente. É uma sabedoria teológica. Uma sabedoria não é nem especulativa, porque não é gente especulando, é inventada. Um conteúdo teológico inventado e imposto à população. O que interessa aqui é que o eixo da sabedoria sai da vida e vai para o mundo sobrenatural. Inventa-se uma lei divina, é inventada, a lei divina, o conceito de lei divina é inventada. Algumas das leis hoje incluídas na grande montagem legislativa da Torá eram leis pré-exílicas. Se você prestar atenção nela, são leis preocupadas com o dia a dia. Eram leis populares, consuetudinárias, de tradição popular. Essa lei foi recuperada, está dentro da Torá, mas isso foi transformado falsamente numa sabedoria divina. Deus está preocupado se você vai fazer cocô e xixi quando você está no arraial, no meio das pessoas ou fora. Aí você tem que ir com a pazinha, cava, faz cocô ali. Isso está lá na Torá. Porque isso era tradição antiga, óbvio.
Você tem que ter preocupação com essas questões no dia a dia. Mas isso vai ser transformado numa revelação de Deus, numa vontade divina. E os sacerdotes vão inventar que Deus está preocupado com cada buraco do corpo das pessoas, com cada coisa que você faz. Vou levantar a mão para cá, peraí, vão perguntar se Deus deixa você levantar a mão assim. Não, Deus não deixa você levantar a mão assim, tem que levantar a mão assim. Aí você tem que levantar a mão, você tem que virar. Os sacerdotes inventam uma sabedoria não vital, mas uma sabedoria espiritual. Isso é uma invenção, isso não existe, isso é uma fraude. E trocam o eixo. O eixo não é mais a vida concreta, a vida do dia a dia, a vida material, mas um mundo supostamente espiritual, um mundo supostamente superior àquele real, um mundo que tem interesses diferentes do mundo material. Tão diferentes, por exemplo, que, por exemplo, a Terra, no sentido das plantações, dos lugares onde você planta. Para o camponês, aquilo era vital, aquilo era bênção, aquilo era presente para o camponês pré-exílico. Os sacerdotes vão transformar isso em maldição, em coisa ruim, em coisa maldita. Por quê? Porque a vida para eles não interessa mais como objeto, interessa apenas como estratégia para controle da população campesina. Então, eles inventam que o mundo sobrenatural, o mundo divino, é superior ao mundo material, odeia a forma como as coisas se desenvolveram, explica que esse ódio divino das coisas deriva do comportamento supostamente declarado assim como errado dos camponeses, e inventa toda uma reflexão sobre como viver, o que falar, como se comportar, o que dizer, o que pensar, a partir de uma invenção que é vontade divina. A vontade divina pré-exílica correspondia sempre às necessidades da vida. A vontade divina é que você tenha casa, que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, que você tenha família, que você tenha terra, que você tenha comida, que você tenha amigos. As necessidades da vida. Era uma sabedoria prática. No período pós-exílico, as necessidades da vida são contingentes, não tem importância nenhuma. O importante é você cumprir uma vontade de Deus. Então, no sábado você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode comer aquele outro bicho ali, mulher é imunda, você tem que fazer tudo para a vontade de Deus, e cantar para Deus, e fazer sacrifício para Deus. Ou seja, a vida é esvaziada do seu sentido, e todo mundo passa a ser obrigado a ficar como se fosse um cão a lamber os pés da divindade. Na verdade, é um gado a fazer a vontade dos boiadeiros. Essa sabedoria é completamente diferente da sabedoria anterior. Não é que a sabedoria popular vai desaparecer, mas ela some da ordem do dia. Ela passa a ser algo periférico, desconsiderado na expressão oficial da cultura. A expressão oficial da cultura agora é uma compreensão teológica da existência e não uma compreensão teológica preocupada com a vida. Uma preocupação teológica que usa a vida concreta do camponês para satisfazer os interesses dos gestores. Por exemplo, a mulher menstrua é imunda, o homem que trabalha em sua é maldito, o desejo sexual da mulher é causado pela maldição divina, o domínio que o homem faz sobre a mulher é a prova de que ela é maldita, a morte é prova de que o homem é pecador. Todos os elementos da vida são apropriados teologicamente, tornados todos eles elementos negativos e prova de que os camponeses e as camponesas são malditos e malditas de Deus. Eu realmente não sei por que chamamos isso de sabedoria. Isso pode ter qualquer outro nome, menos sabedoria. Se você gostou, clique aí no joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos, deixe um comentário de engajamento. Se for uma pergunta sobre esse tema aqui, pode fazer neste vídeo mesmo. Se for sobre outro tema, você deve fazer no vídeo de número 51. E torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.